Madrugada pós-jogo do Sincerão rendeu, né, Voz do Além? The treta never ends. É, cara. e aí acontece que a gente tá aqui com o nosso resumo da fofoca pra trazer pra vocês as coisas que mais foram faladas aí, o que mais aconteceu, Sim. que bombou, inclusive. Bem resumidinho, bem detalhadinho. Porque ontem a gente saiu de assistir o programa, veio gravar vídeo e já tava rolando treta. Já tava rolando. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality show, gosta de umas fofoquinhas, gosta de react, se inscreva Seja no bem-vindo. canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E aqui a gente faz tudo isso e muito mais, então se inscreva. A gente tá rumo aos 50k, hein? Umas 50k, tá quase chegando lá. Quase cara. chegando, contando aí com a colaboração de Tô vocês, de vocês ansioso. mandarem pros grupos de WhatsApp, pras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, Sim. pra ficarem aqui com a Que a gente. gente sabe que sempre tem gente que gosta de Big Brother, gosta de comentar, que vai ser muito bem-vindo. Exatamente. Vamos começar. Ontem a gente acabou o programa, a gente até mostrou essa imagem aqui quando a Sim. gente fez o vídeo, que acabou o programa, já tinha uma treta ali enorme entre Sim. Marcos e Vinícius, ao mesmo tempo que a casa saiu toda lá de dentro, quem tava lá pra poder assistir essa treta. Dá um close na Lady Ellen ali, por favor. A Lady, que inclusive viralizou, observando a Amo. treta, todo mundo comentando que é igual a Lady, fica só parado observando pra ver o que vai E dá um acontecer. close ali no casal também. O casal que a gente também falou que é um casalzinho que gosta de fofoca, Sim, né? que fica naquele chove não molha. E ao mesmo tempo, quando tem um babado ali, tá perto do que tá perto acontecendo. sempre, meu amor. O que aconteceu ontem, quando o Tadeu tava terminando o programa, inclusive nessa hora dessa imagem, a Pitel tá olhando pro alto, porque o Tadeu ainda tava se despedindo. Ele tava falando, então amanhã a gente se vê, um beijo, não sei o Sim. quê. O Marcos fala pro Vinícius assim, você não debochou? Porque o que E acontece? aí vale apontar, né, amor? O Marcos, ele nem esperou o Tadeu ir embora completamente, porque ele sabe que essa parte fica ao vivo. Sim. Então ele aproveitou pra estourar aí. Exatamente. E o que acontece? A Lani, no Sincerão, quando ela foi dar o mais inútil da casa, ela deu pro Vinícius, falou que ele não se movimenta no jogo, falou que tem alguns comentários que ela não gosta, que ela não vê ele ajudando na casa, que ele já debochou das pessoas na xepa. Sim. E aí, nessa hora, o Marcos pergunta, você falou que não debochou? Aí o Vinícius fala, não, eu não debochei. Aí o Marcos levanta, aponta o dedo pra ele. Eu acho muito boa a cara da Pitel, que tá no meio da situação. E aí o Marcos começa a falar pra ele algumas questões que a gente já vinha falando aqui sobre desentendimentos na rotina, Sim. na convivência entre os dois. É. O Vinícius já apontou que Desde não a gosta. primeira semana, gente. Não gosta das brincadeiras do Marcos, né? É, verdade. Da maneira como ele se comporta em grupo. Aham. Ao mesmo tempo que o Marcos não gosta do comportamento do Vinícius na casa. Sim. Em relação à convivência também. Sim. Aí o Vinícius fala, mas é o meu jogo, debochar o quê? Falar que tá ganhando, isso é debochar? Aí o Marcos fala pra ele, não, você já disse aqui sim, que você é amigo das pessoas certas, por isso que você não sai do VIP, e que quando você for líder, você não tá nem aí pra quem está na xepa. Isso é debochar, mas na hora que foi no ao vivo, você disse isso bonitinho. Sim. É o que o Marcos leva. Sim. Além disso, o Marcos traz outros apontamentos. Ele fala que o Vinícius só parou de votar nele e no Michel com medo de soar homofobia, porque todo mundo ali sabe, e ele sabe que ele é um cara homofóbico. Fala que ele debocha de quem tava mal no jogo. Eu acho que ele tá se referindo a algum comentário que o Vinícius já até disse que se arrependeu em relação a Vanessa Lopes. Sim, Lembra? Big Cry Brasil. É, que ele fala comenta assim, isso. é. E que ele criou uma história com o Marcos que nunca existiu. Que ele continua admirando o Vinícius pela pessoa que ele é lá fora, mas ele ficou chateado, então o Marcos tenta aí colocar isso. Sim. Acontece que é uma treta que, assim, sinceramente, o programa, ele nem no site do G-Show dá tanto ênfase. É. Porque são duas pessoas que não estão aí protagonizando tanto, e eu acho que o Vinícius vai sair essa noite. Eu também acho. Já E aí- fiz essa leitura aqui, já disse daqui a muito tempo, cara. E aí acontece que, por isso, até só vem escrito assim, nem mostra muito vídeo, no final vem escrito assim, no fim, os dois se acertam e dão as mãos. Não, tanto é que se a gente não vesse muito pay-per-view também, a gente não ia ver esses mínimos detalhes. Porque, gente, eles nunca protagonizaram ou tiveram alguma treta, assim, que você olha e vê, isso é uma treta. Sempre foi aquela rusguinha que é da convivência mesmo, sabe? Um olhar, E é uma frase. É um apontamento mais pelo contexto todo do que por fatos, Sim, né? A sim. pessoa vai acumulando, vai tirando como o outro é. Vai tirando conclusões de pequenas partes do dia, sabe? E que são importantes dentro do jogo. Sim. E acaba dando a treta. O que eu gostei Pode muito falar, dali amor. do negócio no ao vivo foi essa esperteza do Marcos. E eu queria até dar um conselho, e até
pra você abrir. Eu até ia pedir pra você abrir o áudio lá da casa pra poder falar com o Vinícius. Só que eu tô sem paciência pra ele. E então sabendo, não precisa. Sabendo que ele vai sair hoje à noite. É que a gente suspeita. Não, eu tenho certeza, meu. Isso Você principalmente por conta da nossa enquete. Se você não sabe, na aba comunidade tem uma enquete que já tá com mais de 8 mil votos. Na nossa enquete, que tem sido certeiro, os baldocinhos têm sido certeiros. Tá vendo aí? O Vinícius tá com 6%. Olha aí. Ou seja, tá muito. O dobro dele é o Marcos, que é o próximo. Sim. Vamos ver se por um acaso durante o dia isso muda, mas o paredão já é hoje. Eu acredito que talvez não mude. O Luigi, o Marcos e a Pitel estão flertando ali muito parecidos, no né? lugar. A Alane muito na frente. Mas o que eu ia falar pro Vinícius é que ele não tem a sacada do reality show, cara. Qual que é a sacada? Porque, por exemplo, lá no ao vivo, depois que o Tadeu vai embora, que fica essa treta aí, é praticamente o Marcos que fala. Sim. E tem, gente, saiba o conselho que eu tô dando pra vocês. Dá o conselho. Se vocês estão pensando em se inscrever em reality show. Presta atenção, hein, gente, que é de muita sabedoria. Você, numa hora de uma briga, você não pode deixar a pessoa concluir o pensamento dela. Porque você tem que ficar toda hora pontuando. Pode reparar que briga de reality show, sempre um fica assim, você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? Porque você tem que ficar interrompendo. Porque na hora da edição, ou na hora que a pessoa tá assistindo, vai ser cortada a sua fala. Não tem essa de, eu espero você falar, depois eu falo. Não porque tem se isso acontecer, pode ser que a fala da pessoa vai na íntegra pra edição e o do outro nem vai. Outro não foi. Agora, se você fica debatendo, vai ter que colocar a confusão ali. Aí o que foi que aconteceu no ao vivo, que o Brasil inteiro tava vendo, quem não tem pay-per-view tava vendo, na Globo ao vivo, foi só o Marcos falar. E o Vinícius ouvindo e só falando, eu não debochei, Só né? falava uma coisa. Exatamente. E aí o que aconteceu, gente, é que ontem no Jogo do Sincerão, se você não assistiu, a gente tem vídeo aqui falando sobre o que aconteceu no programa, o que aconteceu ontem à tarde e à noite, que o programa ainda não mostrou, e eu acho que nem vai mostrar alguns pontos, a gente sempre tenta trazer aqui. O que aconteceu foi que teve uma fala do Rodriguinho que andou repercutindo muito durante a noite, a gente vai falar sobre ela. No quarto do líder, tava Rodriguinho, Luigi, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet e também o MC Bin, o Rodriguinho que é o líder, e o Rodriguinho fala o seguinte, eles começam a falar sobre a fala do Davi, sobre o Davi ter se exaltado no momento em que ele é apontado como a pessoa que deveria estar no paredão pelo Vinícius, também pelo Luigi e pelo próprio Rodriguinho. Vinícius... Naquele momento que eles estão lá dentro... E o Davi, o Sincerão tá acontecendo dentro. lá fora. Então eles começam a falar sobre isso, sobre o Davi ter se exaltado por conta da questão da comida que levantaram de novo e tudo mais. E aí a Vanessa fala que as pessoas têm medo de falar com o Davi, que todo mundo só começou a rebater ele depois que a Yasmin começou a falar. E aí o Rodriguinho diz o seguinte, se ele viesse falar comigo, na hora que eu entrei, ele ia levar um boxe. Então ele ameaça que se o Vinícius, se o Davi tivesse ido falar com o Rodriguinho, ele teria dado um soco nele. E tem outra hora que ele tá sentado na cama ali, que ele fala, eu vou bater nele. A gente vai chegar lá ainda. Aí o que acontece é que o Rodriguinho fala que ouviu ele gritando lá dentro, na hora que eles estavam do lado de fora, e ele pensou, esse cara tá fazendo show. Se ele vem, é um só, não vai falar comigo. Aí a Vanessa comenta que ela não gosta dessa coisa do Davi falar alto e tudo mais. Eles relembram a fala do Davi de questionar porque todo mundo bateu palma pro almoço na xepa e ninguém alertou ele sobre a comida, de ter muita comida, que foi o que o Davi tentou falar lá. Quando ele se exalta e começa a gritar, e aí a Yasmin grita com ele pra ele parar de gritar, ele tá falando sobre isso, né? Vocês bateram palma pra comida, aí o pessoal fala, mas é porque a gente achou bonito. Ele falou, mas por que vocês não chegaram pra falar que tinha muita comida? Porque no momento de ser servido, todo mundo quer, né? Aí o que acontece é que o Rodriguinho diz o seguinte, olha a frase de Rodriguinho, nenhuma surpresa, mas é o seguinte, eu bati palma, eu comi gostoso, mas eu não sabia que não tinha mais nada, e ele ri. Ou seja, mais uma vez é aquela questão, assim, resumindo, o Rodriguinho falou isso, mas várias pessoas agiram dessa forma, né? Comeram, acharam gostoso, mas ninguém tava ali olhando se o negócio tava acabando ou se não tava. Não. Todo mundo só tava querendo comer. Só quando viram que só tinha arroz, feijão e lentilha, é que foram reclamar. Exatamente. E ainda disseram, passamos fome. Gente, arroz, feijão e lentilha dentro do Big Brother? Foram 2 dias que teve redução de comida, sim, porque realmente o Davi fez muita comida e ninguém tinha falado com ele e tudo mais. Não tinha opção, amor.
Acabaram as opções. Agora, ninguém passou fome ali, não. O que o Davi fala posteriormente também é que ele achava que a comida, acho que acabou de segunda pra terça, ele achava que era terça a compra e não era. Sim, era essa quarta. questão toda. Um outro ponto importante é que isso dá essa repercussão sobre a fala do Rodriguinho, porque durante o jogo do Sincerão, o Rodriguinho fala que ele não é o sonho dele estar no Big Brother. Ele tá ali porque ele foi convidado. Sim. E isso Teve até claro... uma pessoa que comentou no vídeo passado que parece que o Rodriguinho foi comprar pão e caiu no Big Brother. Mas parece mesmo, né, gente? Porque isso faz ele desdenhar até da própria emissora. É como se dissesse assim, eu tô aqui porque vocês me convidaram. Eu, por mim, nem estaria aqui. Isso ontem, E aí acontece que essa fala repercute com a Giovana, a Leide, a Raquel e a Isabelle. Elas estão no jardim comentando sobre isso. E aí elas falam, gente, ele falou isso ao vivo. Sim. Aí a Isabelle fala assim, gente, mas nem precisava do ao vivo pra gente saber que ele age dessa forma. Aí a Giovana fala assim, não, mas quando ele fala, ele tá assinando embaixo. É um carimbo, né? Ou seja, ele é o próximo pra gente colocar. Então, meio que elas não combinam voto, mas ali as 4 já entendem que é uma possibilidade de voto, porque elas estão insatisfeitas da maneira como ele tá se portando em relação ao jogo. E eu achei interessante como é que elas se organizam ali, né? Porque se você for perceber, tem Giovana, cadê a foto? Giovana, tá também a Raquel, a Leide e a Isabelle. Giovana que tá perdidinha, não tem grupo nenhum. Raquel, que não sei nem comentar. A Isabelle que também tava com o Davi, agora tá perto do Vinícius, não sabe onde tá. E a Leide, que tá se sentindo excluída lá do outro grupo. Sim. Então será que temos o começo de alguma coisa aí? Será? Porque estão falando sobre voto. Sobre jogo, né? Elas não declaram que vão dar o mesmo voto, mas fica muito claro quando a Giovana fala exatamente isso, né? Mas quando você assume com palavras, você está assinando, ou seja, no próximo a gente manda ele. Ela meio que tá mandando um recado assim, galera, eu vou votar nele. Se vocês quiserem vir comigo, vamos todo mundo junto. É verdade. Né? Vou fazer igual o Marcos, vou aproveitar que vocês estão aqui pela fofoca, que já continua quente, e vou falar sobre o Pix também. Porque aqui a gente tem o Pix pra você, se você quiser e puder apoiar nosso trabalho, é só apontar a sua câmera aqui pro QR Code, mandar a sua mensagem, né? Sim, e aí eu vou agradecer Marivaldo, que falou que tá curtindo muito nossos comentários. Beijo, Marivaldo, muito obrigado. Companhia. E a Maria Tiergarten, eu acho que eu pronunciei certo, espero que sim. Tiergarten. Ela vem do outro canal, ela já acompanha uma baldocinha antiga. E ela fala que tá amando a cobertura do BBB e manda um beijo lá da Alemanha. Um outro beijo pra você. Então é Tiergarten. É? Tiergarten. Será? Não sei. Qualquer coisa você fala aí nos comentários. Maria, muito obrigada, um beijo. E vou aproveitar que a Maria falou, pra quem não sabe, a gente tem um outro canal aqui no YouTube. Sim. Esse canal agora, o Vale a Pena 2.0 que você tá assistindo, ele é um canal recente. Esse outro canal aqui, que é um canal que a gente fala sobre comidas, a gente tem há 4 anos e meio. 4 anos e meio. Voz do Além gosta de aumentar. Lá a gente traz comidas estranhas de aplicativo, tem comidas importadas, tem também lançamentos de mercado. Então depois você dá uma procurada ali, é só digitar Vale a Pena ou ir na descrição desse vídeo que tem o link pra você seguir a gente lá também. Um canal muito divertido, muito alto astral, acho que vocês vão gostar bastante. Então o que acontece? Vamos continuar aqui. Também, paralelo a isso que tá acontecendo no quarto do líder, tá tendo uma conversa do Davi com o Vinícius, lá no quarto Magia. Davi chama Vinícius pra conversar e fala na cara do Vinícius, você é um falso. E eu posso só dar uma pontuação aqui, Pontue. cara? Olha só como Voz do Além sempre é cirúrgico, cara. Não tem quem fale que não é. Quanto tempo eu falo de Vinícius aqui? E o Davi... E antes disso tudo de briga, deixa eu te falar. que eu tô alertando de Vinícius? O Davi fala uma palavra que você usa muito aqui. Porque o Davi diz pra ele o seguinte, que ele esperou ao vivo pra falar sobre ele, que era um negócio do camarote que o Vinícius fala que quem deveria estar no lugar dele no paredão é o Davi por conta daquela questão do camarote. Aí o Davi fala, eu já tinha falado com vocês, eu já tinha falado que eu não me relembrava, você passou o dia todo brincando comigo, divertindo, teve a oportunidade de conversar, mas você esperou ao vivo pra me jogar ali na frente de todo mundo. Na fogueira. Aí o Davi fala pra ele assim, você não é um cara verdadeiro, você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá pra se confiar. E cobra é uma coisa que o Voz do Além tem falado muito sobre o Vinícius. Falando o tempo todo. Me dá credibilidade, Senhor. Pelo amor de Deus, não é de hoje que eu tô falando isso. O Davi fala mais alto com o Vinícius pede pra ele abaixar o tom de voz. E o Davi diz que vai ao paredão e volta porque ele é sincero. E aí o Davi, ele usa muito ele fica muito repetindo, porque eu sou homem,
homem, porque não sei o quê. Ele sempre tem essa fala de que eu sou homem, né? Sim. Eu sou homem, eu bato no peito e falo, eu olho pra você dentro do olho porque eu sou homem. Inclusive isso, depois, até sobre esse assunto, tem uma conversa no gramado. O Lucas Henrique, ele chama o Davi pra dar um conselho pra ele. E é muito interessante porque o Lucas, ele já deu um conselho. Lembra que ele falou com o Rodriguinho e o Matheus sobre falar sobre corpos de mulheres lá no quarto do líder? Sim. E agora ele fala com o Davi. E como ele é professor, não é? Eu acho que é. Como ele é professor, ele tem uma didática, uma maneira de falar muito interessante, Sim, acho que ele é né? professor de educação física. Ele dá exemplos e tudo mais. E ele fala pro Davi, Davi, eu queria falar com você, te dar um toque sobre essa fala que você sempre fica falando que você é homem, é homem. Sim. Isso acaba colocando a masculinidade num lugar elevado, superior. Sim. Isso pode não ser legal. Isso é uma maneira de falar que pode não soar legal. O Davi agradece o conselho, fala pra ele, explica pra ele o porquê ele diz dessa forma. Ele fala sobre a regionalidade, né? Que é muito comum no lugar de onde ele vem falar assim. O que essa fala representa lá de onde ele vem, E né? ele fala também que não é a intenção dele diminuir ninguém. Então fica essa conversa que é uma conversa que eu acho muito legal. Cara. Né? E aí, tá mais uma vez, olha, o Davi, quando alguém para pra conversar com ele, ele escuta, né? Cara. O negócio é que ele explode, mas eu fico pensando assim, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu também explodiria da mesma maneira. De que é quando ficar revoltado, né? Que é quando, tipo assim, parece que ninguém tá te ouvindo, sabe? Não te dá vontade de berrar. E aí é mais uma vez aquilo que a gente tem falado em todos os vídeos, né? Até quando o Davi não tá no paredão. Porque o Tadeu usa exatamente a seguinte frase. Antes era o jogo da discórdia. Era todo mundo. Agora é o Sincerão, que são os protagonistas. E aí, quando ele não tá lá no protagonista, mesmo assim, falando dele. Dá um protagonismo pra ele. Eu fico até pensando, as pessoas, eu acho que elas não estão nem raciocinando de uma forma inteligente quanto a jogo. Porque era só você olhar todas as experiências de jogo que tem e falar, não, tá todo mundo falando do cara, eu vou falar de quem tá aqui comigo no paredão, pras pessoas de casa tentarem dar o voto pra mim. Não dá pra entender. Você pega todos, faz uma curadoria de reality show. Todos. Exatamente. É sempre a mesma coisa que acontece. Presta atenção. E aí acontece que o Vinícius, depois da conversa, o Davi vai pra um canto, o Vinícius vai pro outro. Tem até assim, a conversa termina meio que o Davi falando, dá licença do meu quarto, que eu que durmo aqui. Aí o Vinícius sai, a Vanessa Camargo tá na porta, pergunta, tá tudo bem? Ele fala, tá tudo de boa. E aí o Vinícius sobe pro quarto do líder. E ali no quarto do líder, ele vai comentar sobre a conversa que ele teve com o Davi. E aí, de novo, o Rodriguinho vem com aquela história, mais uma vez, que é a história de eu quero que ele grite comigo. Eu quero que ele grite comigo, eu quero descer. Aí a Vanessa não entra nessa. Aí o Rodriguinho fala, eu vou dar um socão. Aí a Vanessa fala, você vai dar tudo o que ele quer. Você vai ser expulso por causa dele. Você vai fazer ele de vítima. Você vai dar o prêmio na mão dele. Seja inteligente. E aí a Vanessa Camargo fala assim, a gente tem que ver o paredão. Se o Davi voltar do paredão, significa que ele tá certo e a gente tá errado. Se ele não voltar, a gente tá certo. O próximo paredão, né? Parece que o próximo paredão já tá se configurando pra ter Davi aí. Sim. E se o Rodriguinho não pegar líder nem anjo, Ele vai provavelmente também. ele também vai estar no paredão. Então o Rodriguinho, durante 2 momentos aí, fala sobre ameaças sobre dar um soco no Davi e tudo mais, que ele não quer ver ele na frente e tudo mais. Gente, olha. Vou te dar 2 maneiras aqui de você quebrar uma pessoa narcisista. Uma aulinha aqui, uma pequena aula. Rodrigo não para de falar a noite inteira que as meninas não olham pra ele. Já tinha chorado lá daquela outra vez? Sim. E agora, essa noite, ele voltou a ficar repetindo a noite inteira. Ou seja... Que as meninas do grupo da Alane não ficam olhando mais na cara dele. Então você quer quebrar uma pessoa narcisista, não dê atenção a ela. É. Ou então, peita ela. Igual ele tá falando que o Davi tem que fazer pra ele dar um soco no Davi. Sim. Porque você não pode nem peitar a pessoa, nem não dar atenção a ela. Eu quero ver, a hora que o Davi for gritar com ele, ver o que ele vai fazer. Pois é. Eu tô querendo que isso aconteça. Será que isso vai acontecer? Não vai acontecer, meu amor. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele não vai fazer isso porque é muito dele falar. Porque esse lugar dele falar é ele se colocar num lugar, tipo, eu não aceito que venham falar comigo, né? Que ele até fala e tudo mais. E ao mesmo tempo, não acontece porque a gente já chega lá.
O que acontece depois disso é quando o Vinícius vai pro quarto do líder, o Davi vai conversar com a Isabelle. E aí o Davi fala, ele vai conversar com várias pessoas na casa. Uma das conversas é com a Isabelle. Ele dá um conselho pra ela sobre o Vinícius. A Isabelle pergunta pra ele o que ele conversou com o Vinícius. Ele fala pra Isabelle, vou te dar um conselho de irmão. Afasta desse cara. Não confia nele no jogo. Sim. Eu sei que você vai brincar com ele, vai abraçar, mas não confia no jogo. A Isabelle fala, você nem precisa estar falando isso comigo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela tá muito perto dele. E o Vinícius, inclusive, a gente mostrou aqui num outro vídeo, foi muito inconveniente ali na academia, num momento em que, na frente de outras pessoas, ele fala que ele não sabe o jogo da Isabelle. E o MC Bin até dá uma, né, fala com ele, para com isso, porque você vai afastar as pessoas que gostam de você. Mesmo a Isabelle falando, eu não preciso que você diga isso, você vê que ela fica meio que balançada, né? Com o que o Davi tá levando. Porque o Davi é bem claro com ela, ele repete a mesma coisa várias vezes. Sim. Inclusive, só faltou ele falar, Isabelle, se tu me ama, cai fora. Exatamente. Só faltou isso. Só faltou. Aí depois tem um outro momento na área externa, que o Davi chega quando tá Vanessa Camargo, MC Bin, Yasmin Brulet, Vinícius e Lucas Henrique, e o Davi chega ali pra poder pedir desculpas. Ele fala com as pessoas que ele queria pedir desculpa pela maneira como ele falou lá na sala. E aí tem uma hora que ele até fala que ele se exaltou, mas que ele ficou revoltado, ele queria deixar claro que ele não fez a comida em função de jogo, que ele não desperdiçou nem jogou fora a comida, que ele pode ter feito muita comida, mas ninguém chegou pra falar com ele, que ele imaginava que o almoço, a compra ia ser num dia que não foi. Aí, inclusive, ele vira e fala, Yasmin, me desculpa e tudo mais, porque ele gritou, a Yasmin gritou com ele pra ele parar de gritar, né? Em algum momento ali na sala. Esse negócio do grito, dele berrar, é uma coisa que as pessoas estão levantando muito, né? E realmente, assim, se você for parar pra pensar, é porque é um jeito que a pessoa não muda de um dia pro outro, né? Sim. É um processo de vida. Só que Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Mas tem que se ligar, né? Mas tipo assim, ele estoura e as pessoas, eu acho que elas têm razão de, tipo, achar ruim. Porque elas falam, ele pede desculpa, depois ele grita de novo em outra situação, aí pede desculpa, né? Mas depois ele grita de novo. Né? Apesar do que a gente falou, tipo, que a pessoa se sente revoltada naquela situação, isso ainda também dá pra acaba... entender o lado da outra pessoa que tá escutando a gritaria, entendeu? Inclusive, a Vanessa Camargo fala sobre isso nesse momento. Ela fala assim com o Davi que ela tem um pouco de receio de conversar com ele, porque dá gatilhos em relação à gritaria sobre outras coisas que ela já viveu. Sim. Que ela acha que essa maneira dele falar, e é o que a gente já comentou aqui também, né? Não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. E aí é isso, assim, são dois pontos de vista que no final são contraditórios, mas que eu entendo. Que são visões diferentes dentro do jogo. O Davi, ele grita porque ele tá revoltado, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, ele já tentou se explicar e não adianta. Exato. Ao mesmo tempo que as pessoas ouvem ele desculpando muito pelos gritos e repetindo isso outras vezes. É verdade, pedindo desculpa então, assim, no mesmo tem duas visões diferentes que são contraditórias, mas que de alguma forma cada uma tá certa dentro do seu ponto de vista. Exatamente, né? é isso. E aí, é isso que a gente tem que olhar o tempo todo, né? E aí o que acontece aqui é que o MC Bin dá uma dica, dá um toque no Davi. Porque o Davi fala que, inclusive, ele gosta de cozinhar e que ele até acorda, às vezes, pensando no que vai fazer na cozinha. E o MC Bin fala pra ele, olha, eu vou te dar um toque. Não pega essa responsabilidade pra você. Você não é pai de ninguém aqui, tem um tanto de marmanjo. Então, o dia que você não quiser cozinhar, chega e fala, galera, eu não quero cozinhar. Não pega isso como uma obrigação, entendeu? Mesmo Se que eu você fosse goste. ele, eu nem cozinhava mais, parou. Acabou. Exatamente. Parou. E aí a Vanessa fala da maneira do Davi falar, que ela não gosta muito, e o Davi continua conversando com algumas pessoas na casa. Ele conversa inclusive com o Luigi. O Luigi que também apontou a questão do Davi quando pergunta no Sincerão quem merecia estar no seu lugar no paredão. O Luigi fala que é o Davi, fala que é por questão de comida. O Davi fala pra ele se tem mais alguma coisa que ele queira falar, explica a questão da comida, e o Luigi fala que não, que o que incomodou ele foi isso mesmo, principalmente questão de desperdício, isso deixa ele muito chateado até aqui fora, né? Aí o que acontece agora é o seguinte, tá lá na cozinha do VIP, tá comendo ali o Vinícius, o Rodriguinho, estão ali a Fernanda e a Pitel ali cozinhando, e a Vanessa Camargo e a Yasmin Brulet aqui do lado do Rodriguinho. Até o momento em que o Davi chega. E quando o Davi chega, ele vai cumprimentar o Rodrigo, eles se cumprimentam, apertam as mãos. E aí eles falam, jogo é jogo, né? É isso aí. Aí o Davi até fala pra ele, se você passa a mão na cabeça dele, fala, se você quiser cortar seu cabelo amanhã, pode chegar, a gente corta. Aí o Rodriguinho fala assim, mas você não vai zoar meu cabelo não? Brinca com ele e fala, não. Aí o Rodriguinho fala, eu tô pensando em raspar ele. Não, a gente deixa desse jeito e tal. E é isso que acontece. Eu acho que nem as pessoas que estavam ali entenderam, porque minutos atrás
o Rodriguinho tava full pistola. É. E que ia bater no Davi, que não sei o que não sei o que lá. E aí... E aí o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. E aí eu vou dizer sobre a postura dos dois, mas vou dizer assim... Gente, olha, se eu tô num reality show e você fala um tanto de coisa pra mim, vou falar até sobre o Davi também. Porque eu não faria isso. De falar pra cortar o cabelo? O quê? De falar jogo é jogo? Tudo ali é jogo, não é? O jogo é tudo que tá acontecendo ali dentro, a não ser que aquilo ultrapasse um limite de saúde mental ou física, caso se o Rodriguinho agredisse ou o Davi, né? E tudo mais. Aí, assim, eu corto o seu cabelo? Eu também acho. Não. Eu também acho. Isso aí pra mim não. Eu entendeu? também acho. Se eu saísse de uma vez do jogo e visse aqui fora e falasse, eu quero passar uma borracha no que aconteceu lá dentro, tudo bem. Mas ali dentro, ainda mais que tá vivo, aconteceu agora. Exatamente, fresco, né? E dependendo da história da pessoa, de como é o perfil da pessoa, é porque eu acho que não é muito o caso do Davi. Mas o povo aqui em fora pode imaginar que é uma coisa de falsidade, entendeu? Sim, entendo. Você abre muita brecha pra pessoa imaginar que, caraca, tava brigando agora e agora já quer cortar o cabelo? Como é que é isso? E assim, é claro que o Davi não ouviu o que foi dito no quarto do líder, mas no Sincerão, o Rodriguinho falou do Davi. Mais uma vez sobre a questão de camarote, sobre a questão dele ter votado muitas vezes nele e tudo mais. Então, assim... Isso aí pra mim, eu falo assim, cada um podia ficar no seu canto mesmo, entendeu? E é isso. Cara, na vida não tem isso. Na vida, pelo menos na vida, quando eu discuto com uma pessoa, eu brigo assim, se bem que eu não sou muito disso, mas tipo, eu não quero saber da pessoa, Mas eu entendo que na vida você tem vários espaços físicos diferentes. Sim. Lá na casa você tem que conviver. Mas você pode conviver respeitosamente, sem precisar também falar que vai cortar o cabelo, abraçar, passar a mão, cabeça, entendeu? Então, tipo assim, você vai viver sua vida bom dia, acabou, sem falar entendeu? Que a cordialidade básica do bom dia, tudo bem. O respeito mas ali tem espaço suficiente até pra ninguém tá no mesmo lugar que o outro. Inclusive, essa conversa acontece mais ou menos entre a Alane e Fernanda. Lembra que a Alane, quando ela pega e fala de alguém que teria que estar no lugar dela no paredão, ela aponta a Fernanda. E principalmente porque ela fala que a Fernanda é falsa. O que aconteceu? A Fernanda falou pra ela que não tinha votado nela. Aí a Alane descobre, através do quarto do líder, lá naquele dedo duro, que é uma das funções de descobrir voto, que a Fernanda tinha votado nela sim. E aí a Alane aponta isso no jogo do Sincerão. Sim. É a Fernanda que ela é falsa, não sei o que, não sei o que. E aí depois do programa elas têm uma conversa. O que você achou disso, dela ter mentido? Eu achei que não você tinha acha que necessidade. É uma coisa só de jogo? Eu acho que assim, pelo que ela... Tem gente que não gosta de falar o voto. Só que o problema é que assim, a Alane chegou pra ela e perguntou. Então ela poderia ter falado assim, Alane, eu prefiro não falar sobre jogo não, porque eu acho que o voto do confessionário é lá dentro. Não mentir, né? Agora, ou mentir ao invés de mentir. Porque assim, tá dentro do confessionário, ela faz o que ela quiser. Sim. Agora, se ela fala assim, não, eu não votei em você... Aí ela tá mentindo, entende? Verdade. E a Alane fala sobre uma aproximação que as duas tiveram, elas não são amigas, mas elas se aproximaram quando a Alane pergunta isso pra ela e a Fernanda mente. Aí a Fernanda pergunta a Alane, olha, se você quiser, por conta de jogo, a gente pode parar de conversar. Assim, né? Sim. Porque pode ser que eu tenha que votar em você outras vezes. A Alane fala, não, a questão pra mim não é isso. Eu quero conviver com todo mundo de boa. Eu só não quero que mintam pra mim. Cara, eu achei essa conversa super legal. Foi uma conversa assim... As duas foram super maduras aí. Inclusive depois a Alane leva essa conversa pro grupo dela. A Denisiane acha a Fernanda muito falsa. Sim. Fala, não, ela foi falsa, eu não gosto dela. Inclusive eu acho que se a Pitel anda com ela também seja. A Leite, que é próxima da Pitel, fala, não, a Pitel fala na cara. E tudo mais. Eu falo também que a Pitel fala na cara. Enquanto a Fernanda leva essa conversa pra Pitel no quarto, comenta sobre ali o grupo e fala que com a Alane ela até se surpreendeu positivamente. Com a Beatriz ela não quer contato, o Marcos ela conversa de vez em quando, com a Leide ela não tem nada contra, mas que ela se surpreendeu com a conversa com a Alane. Então é isso que aconteceu aí durante a madrugada. A gente vai acompanhando junto com vocês. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. E a gente o quê, Voz do Além? A gente volta a qualquer momento. É isso. Um beijo. Beijo.